do Triângulo Mineiro, correndo atrás, Maravilha, tentando te achar. maravilha, Tudo meu bem aí, querido. pessoal? Maravilha. Boa noite, O áudio tá bom? pessoal. Tá dando eco, alguma coisa assim? Aqui pra mim tá ótimo. O meu tá bom pra você? Tá ótimo, eu tô te ouvindo bem. Perfeito, então, meu amigo. Vamos entrando, o pessoal entrando, que beleza. Você comanda o tempo aí. Da outra vez a gente empolga, você vai avisando. Quando estiver acabando, você fala, rapaz, está acabando aqui o tempo. Aí a gente fecha e começa outra. Ou... Beleza. Eu acho que a parte das perguntas acaba ficando para uma outra, né? A gente acaba precisando extrapolar o tempo, mas vamos ver o que que nós Pode conseguimos ser. fazer. Meu querido, você que Muito costuma bom, hein, comandar, cara? Muito bom te ver. Saudade, né? Daqueles tempos que a gente se encontra do outro lado do Atlântico. ô meu Energia amigo, boa ali, né? nem me Mas vai fale. tudo ficar bem, nós vamos voltar e vai ficar bem, né? Vai ficar tudo bem? Será que vai? Olha aqui, vê se será que vai ficar tudo bem? Vai. Ó, ó, Aí, cara, olha aí, só, hein? isso nem foi Ó, armado, hein? Isso, vai, vai ficar tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem. isso não foi armado, eu não estava nem sabendo disso, Tava hein? nem sabendo. Será? Será? Então Isso tá aí, meu bom. amigo. Você quer Chamei fazer uma o nosso. introdução? Hum. Olha, acho que aqui é um bate-papo. Esse meu amigo, doutor Satiaki, ele trabalha em Goiânia. Vai falando o que que você fez hoje, Satiaki. O que que você fez hoje aí em Goiânia? Ô, Teu meu amigo. curso? Hoje nós estávamos aí num curso aí, ajudando outros colegas médicos na parte de emergência, né? Está sendo muito, muito necessário. Te É isso dei aí. essa abertura só para ver que você está ali no combate direto, né? Nos atendimentos direto ali, pessoal com risco, né? De estar infectado no É, novo coronavírus. Você está num momento ali na linha de frente, né? na linha de frente. A gente está aí Que nessa, barato. nessa Eu vi umas parte. fotos que você mandou lá no grupo depois, você todo de astronauta, né? Que legal. É porque Infelizmente a assim, gente a gente, precisa quando o daquela espírito roupinha, viu? volta, quando o espírito volta, a gente já é um astronauta, essa energia dentro desse corpo, a gente se sente um astronauta. E tem gente que tem que pôr mais roupa ainda, né? É isso É aí, meu barato amigo. isso. Vamos falar o Perfeito. tema de hoje, neurociência da caridade, que tema mais desafiador, hein? Ainda bem que eu vou jogar a bola para você. Você vai contar para a gente dessa coisa de fazer o bem, sem olhar a quem, aquela história Rapaz, da mão esquerda, da direita, mas principalmente sentir a vontade de ajudar cada vez mais, sentir o desinteresse na ação, que essa conexão vai ajudar dentro do nosso corpo físico. Parece que é um investimento remedinho, né? Caridade de 8 8 horas antes das principais refeições, parece que é medicação para o corpo e para a alma, né? Não? Fica à medicação a, vontade, manda bala aí. medicação a curto, médio e longo prazo, né, meu amigo? Então é algo É isso que aí. faz parte da nossa natureza, né? Quando a gente fala em neurociência, né, às vezes a gente arremete a questões complexas, né, a assuntos que quase ninguém entende, mas a ideia é justamente o contrário, né? É desmistificar isso. Porque antes da gente entender, eu acho que você é um exemplo muito firme disso, né? Você, Giovana, a gente sentir isso. Então, quando a gente sente o benefício que é a gente colocar as forças da nossa alma em prol do outro, né, de maneira altruística, nós percebemos que nós só ganhamos, né? Então, então eu e o Rodolfo, nós participamos aí ativamente de uma ONG, né, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, é uma ONG bastante séria. Nós tivemos a oportunidade de participar de algumas atividades dessa ONG, né, dentre outras coisas. E é regra geral, né, em todas as pessoas que vão, centenas de pessoas que nós já conversamos, todas elas têm a seguinte frase: eu achei que eu estava indo lá para ajudar, mas eu voltei de lá com vergonha do tanto que eu fui ajudado, do tanto que eu me senti bem. Então é isso que é o tema de hoje. Quão bem nós nos sentimos quando nós praticamos a caridade. E quando nós falamos inicialmente de caridade, seria interessante a gente definir, né, o que é caridade, né? E já que nós estamos aqui na Associação Médico Espírita, né, e muitos do público aqui realmente também são
da doutrina espírita, nós vamos utilizar, né, a definição que Allan Kardec nos deu do que é caridade. Então, tem uma pergunta que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos, né, pergunta número 886, né? Allan Kardec pergunta o que é caridade, qual que é o sentido da palavra caridade segundo Jesus, que é o maior exemplo disso para a gente, né? Então, os Espíritos respondem que é benevolência para com todos. Já começa um tema difícil, né? Que é para com todos, não pode ter distinção na benevolência. Indulgência para com as imperfeições do outro, ou seja, qual que é o sentido dessa indulgência? É aceitação, é entendimento, é empatia com aquela dificuldade que o outro ainda está enfrentando, e que muitas vezes eu também estou, porque aquilo que incomoda no outro, muitas vezes é algo que eu tenho a resolver dentro de mim. E por último, né, o perdão das ofensas. Então, essas três coisas que Jesus coloca, a benevolência para com todos, a indulgência para com o erro do outro e o perdão das ofensas, elas definem, né, o sentido da palavra caridade, né? Deixa eu te fazer uma perguntinha, Sati. Fala, meu Desculpa querido. estar interrompendo, é porque veio aqui provocações, né? Claro. Então, não estava nada escrito, caridade é isso aí, fazer comida aos pobres, roupa, lavar isso, fazer aquilo, ou isso, ou dar dinheiro. Não está nada disso, né? Nada a ver. Benevolência, querer o bem, indulgência, olhar doce e aceitar o defeito do outro e Da perdão falta das do ofensas. perdão É das muito maior ofensas. do que simplesmente dar comida, hein? Pode Dá para seguir aí. dá para fazer de casa, Rodolfo? Dá para fazer na época de quarentena, no isolamento? Dá demais. Ah, E é o, dá. e é o momento Desculpa aí, desculpa. é o momento crucial do perdão das ofensas e da indulgência com os entes queridos familiares, né, que são colocados junto conosco para o nosso aprimoramento, para que nós possamos colocar em prática, né? Então, nós acreditamos, né, dentro do Espiritismo, que nós estamos aqui, né, encarnados, nós somos a linha de frente do enfrentamento, né? Igual tem alguns colegas que estão aí na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que o fato de estar vivo aqui, estar encarnado, é a prova, é a tarefa, né, para que a gente possa praticar isso. E eu queria trazer alguns outros conceitos também para a gente poder ver quais são os conceitos que mais se aproximam, né, do que seria a caridade. Eu queria falar de três coisinhas, que são a simpatia, a empatia e a compaixão. Uma delas vai se assemelhar muito com a caridade, nós vamos ver qual que é, né? Então vamos começar primeiro falando da diferença de simpatia e empatia. Quando nós falamos da palavra simpatia, dá a entender que é algo muito positivo, né? Que a gente coloca ela como antônimo de antipatia. Então, quando eu não tenho antipatia, eu tenho simpatia. Simpatia parece ser algo de proximidade, algo positivo. Só que a simpatia, no sentido literal, ela traz um pouco mais de desconexão do que de conexão. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Vamos supor que algum ente querido aí do Rodolfo faleceu, né? E ele veio desabafar comigo que esse ente querido dele faleceu. Vamos supor que seja, sei lá, um tio próximo, né? E ao invés de escutar, ao invés de ter empatia com o sofrimento que o Rodolfo apresenta, eu tento colorir aquele sofrimento. Isso é simpatia, né? Então, eu diria para ele assim, olha, mas pelo menos você ainda está vivo, pelo menos ainda os seus pais estão vivos, né? É aquela história de pensar pelo lado positivo, mas de uma maneira que não traz conexão com a outra pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa só está querendo que você ouça, acolha aquilo que ela trouxe para você, entenda e seja apenas um ouvido amigo para ouvir aquele desabafo, né? Então a simpatia ela traz um pouco mais de desconexão. Então a empatia ela é um pouquinho mais profunda, só que ela ainda não gera a ação que a gente quer. Então, empatia, os primeiros estudos que existem a respeito do tema, eles datam do começo do século passado, né? Então, inicialmente começaram a estudar empatia na estética. Como assim? Alguém que iria apreciar uma obra de arte
e aquela obra de arte despertava nessa pessoa alguma emoção, alguma conexão, algum entendimento, né, de perspectiva daquela obra, mas algo um pouco mais frio. Mas quando a psicologia começou a estudar o termo de empatia, ela começou a entender que empatia era um termo que fazia com que algo que existe no meu semelhante, no meu próximo, se conecta dentro de mim mesmo. Só que eu entendo quais são as minhas emoções e quais são as emoções do outro. Só que o início dos estudos, ele colocou uma questão um pouco mais distante da realidade, porque ele simplesmente colocou que a empatia seria entre pessoas do mesmo nível técnico, do mesmo nível social, do mesmo nível de conhecimento. Ou seja, somente quando uma pessoa do mesmo nível intelectual ou do mesmo nível social meu passa por um sofrimento, eu consigo me conectar com aquilo, porque eu passo pela mesma experiência e eu tenho mais proximidade, mais conexão com aquela pessoa. Mas aí os E todo estudos... mundo passa, hein? Engraçado isso, né? Todo Mas mundo, ninguém escapa disso. Vai. de jeito nenhum, né? Então, assim, os estudos foram se aprofundando, né? E percebeu-se que os estudos, a empatia, ela não era simplesmente com alguém que está no mesmo nível, da mesma classe que eu. Ela pode acontecer com pessoas que passam por dificuldades que eu mesmo nunca passei na vida. Então, aí a psicologia definiu a empatia como a legitimação da nossa humanidade. Forte isso, né? Então, o que nos faz humanos? Porque nós somos gregários desde o início, né? Então, assim, desde o Paleolítico, nós somos seres que vivem em comunidade. Mas o que nos legitima como seres humanos e não apenas como um grupo de animais irracionais reunidos? Seria justamente Então, essa você acha que é nossa... uma programação genética? Você acha que nós temos uma programação genética para ser empático e Sim, fazer a caridade? sim. Bom, então não tem como fugir dela. Se fugir dela, a gente Não. sofre, né? É fugir contra a natureza do ser humano. Nós fazíamos Bom. nós fazemos um estudo essa semana e o Rodolfo nem estava participando. E o tema era brilhar a vossa luz. E uma das conclusões que nós chegamos nesse estudo é que nós somos programados geneticamente para a luz. Nós sempre buscamos a luz, nós sempre buscamos o positivo, nós sempre buscamos, até mesmo fisicamente, quem nunca parou num céu, até mesmo às vezes de outro país, quando não tem nenhuma nuvem à noite e não contemplou as estrelas, quando estava num local fora da cidade, né, às vezes num campo, e não buscou essa admiração pela luz, né? Então nós somos basicamente heliotrópicos, né, meu amigo? Nós buscamos... E todo o sistema neurológico nosso foi programado para buscar sempre a luz. Faltou luz, diminui o neurotransmissor, a gente fica muito triste, né? Exatamente, né? Então, assim, existe um ciclo circadiano e não é à toa, né? Então, eu acho que todo o universo funciona pulsando dessa maneira, né? Então, nós entendemos que é assim que funciona. Então, continuando a definição ainda de empatia, então, o que seria empatia? Então, teria 3 características. Então, seria a capacidade de sentir e de representar as emoções, os sentimentos do outro. Seria a capacidade também de adotar a perspectiva do outro, seja em sofrimento, seja em felicidade, e fazer a distinção entre o que é meu e o que é do outro, entre o que é próprio e o que é do outro. Aí nós definiríamos a empatia. Só que a empatia, ela só faz essa conexão. Eu entendo o que o outro está sentindo, eu me conecto com ele emocionalmente, eu distingo o que é meu do que é dele, mas eu não ajo. Não há atitude na empatia apenas. Então seria a mesma coisa de nós passarmos ao lado de um transeunte, de um morador de rua, nesse período muito frio, vermos ele sem agasalho e tremendo de frio, nos conectarmos empaticamente com aquele sofrimento, porque nós todos já sentimos frio na vida, e seguimos o nosso caminho sem agir. Então nós tivemos empatia com aquilo, porque nós percebemos, conectamos, entendemos, mas nós não agimos.
E aí nós temos o último grau da empatia. E aí tem uma outra escola religiosa, filosófica, que é o budismo, que fala que a compaixão é o último grau, o último estágio da empatia, né? E aí o budismo chama até de, ou seja, a consciência desperta. Então, além dos 5 sentidos básicos que nós temos, ainda um sexto, que seria o da consciência, um sétimo da capacidade de entender que nós somos seres gregários, um oitavo, que seria aquela consciência coletiva de Freud, o despertar da nona consciência, que é o nível máximo que a escola budista fala, que seria a chamada Amala para o budismo, ela vem com esse termo, que é o termo da compaixão, né? Então é quando nós colocamos em atividade as forças da nossa alma para que nós possamos modificar a vida do outro. Então, nós entendemos que através da compaixão nós conseguimos atingir 2 objetivos: aliviar sofrimento e promover felicidade. Olha que coisa profunda, meu amigo. Porque todos nós, independente do que nós fizemos até hoje da nossa vida, independente de que nós achemos que nós só erramos na nossa encarnação atual, se a partir de hoje nós conformarmos a nossa vida à vida do Cristo, ao exemplo que o Cristo nos deu de caridade, e nós colocarmos as forças do nosso espírito em favor do próximo, nós conseguimos aliviar o sofrimento do outro e promover felicidade. Então Às vezes pensa. é um mecanismo de libertação, não é? Você Claro, libertação daquela roda de sofrimento que é o apego e a comparação, né? isso. Você se coloca no lugar dele e se liberta. Aí você pensa assim, não, tudo bem, eu posso pegar a minha vida, começar a fazer caridade, começar a ajudar as outras pessoas, tentar aliviar o sofrimento. Às vezes é o sofrimento de alguém que está com uma dificuldade, um parente que às vezes vive sozinho, eu vou lá visitar e vou levar um pouco de alegria para ele. Alguém que está passando por uma necessidade física que eu vou ajudar, e eu posso fazer da minha vida algo somente disso. Mas eu separo e pergunto, mas e eu? O que eu vou ganhar de benefício com isso? Isso eu estou falando para a gente pensar de uma forma muito egóica mesmo, né? E o eu? O que será que isso traz de benefício para mim? Não que nós estejamos buscando isso, não me interpretem mal, mas e quando nós pensamos em nós mesmos? Será que existe algo que a ciência prova de mecanismos de recompensa quando eu vou fazer algo de bom para o próximo? Rodolfo, agora eu que passo a bola para você. Qual que é o seu sentimento quando você está lá no meio de outras pessoas com alguma dificuldade financeira ou física e você consegue fazer algo por elas? O que você sente? Quando você está numa caravana da fraternidade, o que você sente? Um misto de boa pergunta, né? Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo ela faz a gente pensar que há primeiro uma revolução interna, porque na realidade primeiro é um tratamento de tentar se autoconhecer e até ver como que você está se relacionando com aquele movimento, né? Porque é muito sutil, tanto que a gente é condicionado a trocas. Isso não é de errado, não, é porque a gente é condicionado desde criancinha. Foi no médico, tomou a vacina, ganhou a balinha. Que beleza, não deu trabalho, né? Quando é criancinha. Depois tem as datas de aniversário da troca. Depois vem mesada. Depois tem que trabalhar, estudar, ficar muito bom para ganhar um bom salário. Tudo é muito na troca. Então, até essa construção para a gente sair desse casulo de autoproteção e entrar no mecanismo de troca desinteressada, você simplesmente doar sem pensar no que vem em troca. Você doa e joga o fluxo para frente. Parece moda, né? Joga para o universo, joga o fluxo para frente. Porque até nessa caminhada é muito sutil esse negócio de fazer caridade e ver qual é a minha relação com a minha própria caridade. O que eu realmente quero com ela? Eu estou sendo caridoso ou fazendo filantropia?
mas é um primeiro caminho, que seja, é o primeiro degrau, né? Que eu faço uma filantropia em qualquer momento. Se eu dou, ainda vejo alguma coisa para descontar no meu imposto de renda, ou então eu posso doar e sair numa foto bonita, ou então pôr meu nome numa plaquinha, eu quero sair, eu ajudei a construir isso, oh, lembre-se de mim. Eu ajudei a construir aquele posto de atendimento médico, eu ajudei a construir aquela escola na África. Você entendeu onde que eu quero chegar? É de que Sim, são sim. caminhos e é tudo bem. Tá tudo bem, porque isso vai atuando em áreas cerebrais, onde você vai chegar, né? Nas luzinhas pré-frontais que nos conectam na iluminação superior, mas enfim, quando eu vou entendendo e trabalhando eu comigo mesmo, da minha sinceridade, com a minha verdade, onde que eu quero chegar com a minha caridade, é libertador. Porque eu começo a fazer, não preocupe se tem alguém me olhando, mesmo de rabo de olho, e se eu vou tirar uma foto mais bonita, passar um filtro e pôr no meu Instagram, para falar que o outro vai bater pau para mim, e dar um like e falar, você é tão iluminado, você vai na África e ajuda as criancinhas. Mas eu estou fazendo é só uma construção do que você me perguntou o que eu sinto. E eu estou falando de toda essa minha caminhada e ainda estou nessa briga de apego e desapego, inclusive com a minha própria vontade de ser bonzinho. Porque a gente vem aqui para se libertar disso tudo e simplesmente doar. Porque é tudo entrar nesse fluxo de vida eterna. O logos dos estoicos é essa Isso. caminhada. Se Perfeito, meu liberte. amigo. Não preocupe com o que os outros vão ver se você está fazendo tão de bem. E muito faz. Aquele outro faz ele faz uma obra tão grande, eu nunca vou conseguir fazer o que ele faz. Não tem importância. Olha o tamanho do universo para Deus. Se você fizer a sua missão, que é o Deus que é uma frequência de luz que habita em você, dentro da sua própria consciência, para você, com a sua consciência e com Deus que habita em você, se você vê e faz a sua missão espiritual, está tudo certo. Tá bom? E é o mecanismo da sua construção. Perfeito, meu amigo. Sem querer, né? Você levantou a bola aqui para a parte que nós vamos caminhar, que é Não foi nem exatamente combinado isso, né? não, Mas eu estou essa levantando a bola e essa você está chutando. essa parte não foi combinada mesmo não, mas aí você está bem Deixa a conectado, meu energia amigo. agir, né? Deixa. Perfeito, né? Então, nós vamos ver através de um estudo científico se existe benefício na filantropia, neurológico, se existe benefício na caridade e se existe alguma diferença nesses dois aí. Será que existe benefício neurológico? Será que existe benefício de recompensa neurológica? Será que o meu cérebro gosta de fazer caridade? Será que o meu cérebro gosta de fazer filantropia? Assim como ele gosta de comer, às vezes, um pedaço de chocolate? Será que existe prazer nisso? Então, nós vamos ver que existe estudo em relação a isso. Em 1947, exatamente há 73 anos atrás, Francisco Cândido Xavier psicografou o livro No Mundo Maior, né, que é da coletânea de André Luiz. E nesse livro existe um benfeitor espiritual chamado Calderaro. E o Calderaro estava dando uma aula, né, para os amigos André Luiz e Hilário. E no meio dessa aula, ali por volta do terceiro, quarto capítulo do livro, ele começa a fazer uma avaliação do cérebro de um espírito encarnado, mas do ponto de vista espiritual, né? E ele cita sobre 3 andares da nossa casa mental, que são importantíssimos. O primeiro deles, que anatomicamente estaria nas partes mais baixas aqui do cérebro, pegando parte da medula, o tronco encefálico, que vai subindo antes de chegar no cérebro propriamente dito. Ele é o nosso comando básico, não é? Então, a gente poderia dizer, e Calderaro nos fala a respeito disso, que ele seria a sede das nossas atividades subconscientes. Ele seria a sede do nosso consciente, do nosso automatismo, que seria respirar, né, a nossa necessidade animal mais básica de comer. Então, seria aquele cérebro que a gente chama ele de cérebro reptiliano. Ou seja, até um réptil mais primitivo tem essa parte, né? Ok. Caminhando, e ele fala a respeito do nosso passado. Tudo que está no nosso subconsciente, tudo que está armazenado no nosso subconsciente do passado, está nesse primeiro andar aí da casa mental.
E aí ele continua falando e passa para um segundo andar da casa mental, que aí já seriam as partes do córtex, né? Boa parte do nosso córtex, né? Uma parte do diencéfalo ali, que tem várias estruturas cerebrais, né? Tálamo, hipotálamo, a própria hipófise, a glândula pineal, né? Então, várias dessas glândulas e o córtex falam a respeito do nosso presente. Tudo aquilo que a gente coloca de movimento atual para que a gente possa garantir o nosso consciente. Então, tudo que a gente faz com consciência, no período atual, não é? A gente grava isso nesse segundo andar da casa mental. E aí ele segue falando de um terceiro andar da casa mental. E aí ele já estaria aqui nos lobos frontais, nessa parte mais na frente, frontal, pré-frontal. Então, ele define como sendo a casa das nossas noções superiores. Ou seja, nós temos no nosso cérebro a definição do nosso futuro, do nosso superconsciente. Ou seja, é onde ainda nós, como seres humanos, no processo evolutivo, vamos chegar. Assim como quando nos evoluirmos para espíritos ditosos, espíritos felizes, espíritos puros, nós vamos utilizar mais essa parte do cérebro. Porque até mesmo anatomicamente, durante a nossa evolução, o nosso cérebro ele veio crescendo nesse sentido. Então, se você pega um primata ou pega um de nossos ancestrais, você vai ver que o cérebro dele era menorzinho. E a parte do lobo frontal ela era mais involuída. Então, nós evoluímos com o cérebro crescendo para frente. E fisiologicamente, isso nos dá algumas características. Por exemplo, a nossa possibilidade de interação social, de não sair derrubando tudo, de não sair quebrando tudo, é o nosso lobo frontal que nos freia. Nós temos um freio ali. Nós temos uma conexão entre o lobo frontal e um sistema emocional, que é chamado de sistema límbico. Então, as nossas emoções elas são gravadas nesse sistema límbico e a gente trabalha também o lobo frontal. E quando Einstein nos falou que o ser humano não utilizou ainda nem 10% da sua capacidade cerebral, André Luiz nos fala que é exatamente dessa parte dos lobos frontais, que é a casa das nossas noções superiores, que é do nosso superconsciente, que é aquilo que nós fazemos de bom para o outro, que é o que nós vamos utilizar mais quando nós evoluirmos, que nenhum ser encarnado na Terra, por mais santo ou puro que a gente acredite que seja, ele não utilizou nem 10% ainda dessa parte desse andar, né? Então seria esse andar do superconsciente, seria o lobo frontal. Por que eu estou falando disso? Porque nós temos uma antecipação espiritual em 1947 de uma pesquisa que foi feita por um pesquisador brasileiro em 2007, ou seja, no começo desse século aqui, quase 60 anos depois, que descobriu que o lobo frontal tem a ver com alguma coisa do que André Luiz já havia antecipado. Antes disso, um outro pesquisador ainda da parte neurológica, um acadêmico chamado Paul MacLean, ele fala sobre um cérebro triuno, ou um cérebro trino, não é? Isso depois de André Luiz ter falado também, e o livro de Paul MacLean é muito utilizado pela ciência, né? Ok. Muito bom. Só de interromper um pouquinho dessas referências, é muito legal. Só para a gente interagir aqui, ó, a Neuza, Edinamar também, e a outros, está falando assim, gente, eu preciso estudar mais, você falando essas coisas, né? Você vai fazendo os termos técnicos, é tão legal essa interação, né? Meu Deus, eu tenho que estudar mais, não se preocupa não. Isso é natural, está tudo dentro da gente, a gente vai entendendo, né? Você falou do cérebro triuno, vamos aproveitar para fazer uma propaganda, tem um livro, né? De um grupo de médicos espíritas, né? Dr. Sérgio Lopes, Dr. Ivênia Prado e Dr. Décio, chama o cérebro triuno. Eles destrincham tudo isso que você está falando lá, né? Dessa história do No Mundo Maior. Muito bem, eu estou só te interrompendo, porque o pessoal está querendo estudar, entra lá na internet, parece que estava até esgotado, mas se o pessoal quiser, depois manda mensagem aqui que a gente vai atrás desses livros para vocês, é muito legal. Livro de estudo. Cérebro triuno a serviço do espírito. Né? É isso aí. Então, desculpa mais uma vez, Sati, manda bala aí. Perfeito, meu amigo. Eu acho que foi assim
extremamente pertinente à sua intervenção. A gente tem que lembrar desses grandes pesquisadores da Associação Médico Espírita, né, que são o Décio, a doutora Irvênia, o Sérgio Lopes, que são a continuação do que a doutora Marlene Nobre nos falou, né? Então, assim, a doutora Marlene é uma grande referência nesses estudos para nós também, e é a grande precursora, e vamos fazer essa menção honrosa a ela e todo o legado que ela nos deixou, né? Então, a AME Uberlândia, a AME Goiânia, que eu faço parte, só existem por conta do legado dela, né? Então, vamos chegar na cereja do bolo, que nós deixamos aqui para a parte final da nossa conversa, que é um estudo feito por um pesquisador brasileiro, né, nos Estados Unidos, mas é um pesquisador brasileiro, que não é espírita, é um pesquisador ateu, que ele quis pesquisar o que as pessoas que falam que se sentem bem quando fazem doação de alguma coisa, o Rodolfo que fala que se sente muito bem quando ele faz uma atividade social, que se sente muito bem quando ajuda alguém em alguma coisa. E que benefício é esse? Será que isso é verdade mesmo? Ou será que essas pessoas estão só somatizando? Será que isso é só psicológico? Né? Ou o cérebro ele responde a essas questões também? Será que é tão prazeroso para o cérebro fazer algo de bom para o outro, assim como é prazeroso ganhar dinheiro? Né? Então ele resolveu pesquisar isso. Como é que ele fez? Ele pegou 19 pessoas, 19 participantes de um estudo, né, lá nos Estados Unidos, e ele pegou um aparelho que chama ressonância magnética funcional. O que é isso? É a mesma ressonância magnética que nós conhecemos, só que ela não olha só a estrutura, a anatomia, ela acende quando tem alguma função ativa no cérebro. Então, o que nós estamos procurando? Quando eu penso em alguma coisa, ou quando eu sinto alguma coisa, ou quando eu me movimento, o que acende no meu cérebro? Então, os pesquisadores na parte neurológica, eles já conhecem algumas partes. A parte que me faz movimentar o braço, a parte que me faz falar, a parte que me faz enxergar. A gente enxerga aqui com o lobo de trás, né, da cabeça. Então, assim, nós conseguimos já fazer esse mapeamento, né? Então, o que ele fez? Ele pegou essas pessoas, colocou ela dentro desse aparelho de ressonância magnética funcional e ele começou a fazer o estudo. Primeira coisa, ele falou para essa pessoa do estudo, para cada um desses participantes. Então, foram 4 momentos. Então, no primeiro momento, ele falou com essa pessoa sendo escaneada que ela ganharia a quantia de $138 por estar participando daquele estudo. Ele viu as áreas do cérebro que acendiam. Então, ele percebeu que eram áreas ligadas a um sistema, que é um sistema de emoções, que é chamado de sistema límbico, que nós gostamos de ganhar dinheiro, e isso mexe com a parte emocional do nosso cérebro. Então, ele viu algumas áreas que acendiam quando a pessoa recebia aquele dinheiro. Essa foi a primeira etapa do estudo. Ele continuou. Seguindo, ele mostrou algumas ONGs para essa pessoa. Uma ONG que ajudava crianças, outra ONG que defendia práticas de aborto, outra ONG que mexia com guerra, né, que era assim para financiamento de guerra, outra que era para energia nuclear. Então ele mostrou diversos tipos de ONGs e falou para as pessoas, olha, a gente tem um dinheiro aqui do projeto. E esse dinheiro ele vai ser utilizado nessas ONGs aqui, ó. Você pode utilizar esse dinheiro para ajudar uma ONG que você concorda com o que ela está fazendo, ou você pode dar dinheiro para ir contra uma ONG. Por exemplo, se você é contra o aborto, se você é contra a guerra, você pode dar dinheiro para ir contra essa ONG. Então essa foi a segunda etapa. Só que o dinheiro não ia sair do bolso dela, ia sair do bolso da própria pesquisa. Ou seja, era filantropia aí, né? Caridade não custosa, né? Caridade não custosa. Então, assim, era caridade não custava. E aí ele percebeu que quando a pessoa fazia essa doação, essa caridade não custosa, né, que o dinheiro não ia sair do bolso dela, o dinheiro ia sair da própria pesquisa, né?
E aí, o que que acontecia com o cérebro dessas pessoas? Além dessa área, né, que já tinha sido estimulada lá pelo dinheiro, existia uma outra área de emoções também que acendia. Quando era para doar, para ajudar uma ONG que a pessoa gostava, acendia uma parte. Quando era para aquela que ela se incomodou e queria ir contra aquela ONG, acendia uma outra parte também, que é uma parte que a gente chama de inibitória, mas que também fala a respeito de algo emocional, né? Só que todas essas áreas, elas estão ali circundando uma parte do segundo andar da casa mental de André Luiz, tá? Então, elas estão ali naquele segundo andar. E aí ele continua a pesquisa, né? E aí, na continuação da pesquisa, a pessoa poderia fazer uma doação do bolso dela para ajudar uma dessas ONGs, então ela teria que tirar do próprio bolso dela e doar. Ou seja, ia custar para ela, ia ser uma doação custosa. Quer seja para ajudar a ONG que ela queria ajudar, quer seja para ir contra aquela ONG que ela não concorda de jeito nenhum com aquilo que aquela ONG defende, com aquilo que aquela ONG tá querendo fazer. E o que esse pesquisador percebeu? A hipótese dele era contra isso, então ele acreditava que ia acontecer outra coisa. Então, além de acender na ressonância magnética funcional as áreas do cérebro que acenderam tanto para a parte de ganhar dinheiro quanto para a parte de filantropia, acendeu igual a árvore de Natal. E principalmente lobos da parte frontal e pré-frontal, que são aquelas áreas que André Luiz nos falou lá 73 anos atrás, que falam a respeito do nosso destino futuro, da casa das nossas noções superiores, do que vai ser de nós quando nós colocarmos essa parte do cérebro em atividade. E o que foi mais interessante? Pessoas que antes de entrar para dentro da ressonância magnética, eles perguntaram para aqueles participantes quais deles participavam de atividade de filantropia, que gostavam de fazer atividade de caridade e filantropia, e quais não gostavam. Aquelas que já faziam desde antes as atividades de filantropia e de caridade, acendeu com mais força essas áreas. Ou seja, já existia um reforço cerebral, bioquímico dessas pessoas de áreas de recompensa. Todas essas são áreas de recompensa cerebral. Assim como nós, quando chegamos cansados do trabalho em casa, gostamos de tomar um banho e sentimos recompensa fisiológica naquilo, gostamos de comer uma comidinha feita em casa e recebemos recompensa neurológica em relação àquilo, quando nós comemos a comida que nós gostamos, quando nós recebemos o nosso dinheiro, nós acendemos áreas do cérebro que nos dão prazer. Mas fazer o bem para o outro, neurologicamente comprovado, traz muito mais prazer do ponto de vista neurológico do que apenas ganhar dinheiro. Então existe mais prazer na caridade do que em ganhar dinheiro. E isso cientificamente comprovado. É uma maravilha ou não é, meu amigo? Só complementando, esses trabalhos abriram várias outras discussões, e aí você vai lembrar bem de que eles foram, porque a ciência é bom por isso, né? Ela é muito neutra. Ela não vai lá com viés de crenças, seleção, eles vão lá e tentando descobrir algo. Levanta a hipótese, faz a pergunta e vai lá com o método. E numa primeira descoberta, abre milhões de perguntas. Então, por isso que o conhecimento é infinito. Ilha do conhecimento. Isso é muito legal. E aí vai cruzando com dados de outros trabalhos que estão correndo junto. E aí foi cruzado com um trabalho que estava correndo junto, aquele trabalho clássico das irmãs carmelitas enclausuradas, dos monges tibetanos, que eles só oravam e oravam pelos outros, mas oravam de maneira muito profunda. A oração é boa. E acendia áreas cerebrais, igual você falou, nas conexões onde acendia no que eu estava doando. Só que parece que a intensidade de atividade das alterações e de recompensas cerebrais é mais potente na captação quem doa do que quem ora. Aí, quando eu vi isso, eu lembrei lá a Maria Teresa de Calcutá, olhando e falando assim,
Os lábios que oram são importantes, mas as mãos que fazem são mais potentes e mais significativas do que só os lábios que oram. Porque o que eu entendi é que um complementa o outro. Então, se você executa a ação, por isso que é interessante que a gente sempre vai fazer um trabalho de caridade, a gente não faz oração inicial. Eu acho que é só Sim, para sim. esquentar lá o lobo frontal do cérebro. A gente ora para entrar na conexão, mas depois tem que ir lá e fazer. Aí a gente vai e faz, porque esquentou essa área cerebral e no final ativa e consolida a informação. Isso é muito legal, uma coisa puxa a outra, né? Sim, meu amigo. E é Quantas algo. horas aí? Dá uma olhadinha que eu perco a noção do tempo. Olha aí pra gente. Quanto tempo aí que tem? Aqui não está aparecendo para mim. Se alguém conseguir ver aí quanto tempo falta Avisa e aí, salvar a galera. Mas live, veio quantas horas? É, vai de olho, porque semana passada eu tava falando, pum, caiu. Hoje a gente teve que começar caiu. outra. Então vai acompanha o tempo aí, cara. É, Isso é aqui não caridade está também, ó. aparecendo. Aqui não está aparecendo o reloginho para mim. Eu acho que eu tô analfabeto digital, viu, meu amigo? É, a gente vê, né, o pessoal, quem puder ajudar aí, ver quanto tempo a gente já tem aqui, porque se dá 50 minutos, a gente já vai avisando, de repente, uma hora, pum, 20, cai. 21h15. Não, nós temos 15 minutos ainda. Show de bola. Temos Isso 15 é bom minutos. para ir já avisando o pessoal, porque se tiver muitas perguntas, é o que eu estou vendo aqui, a gente abre outra. Beleza, Dando eu sequência à vou. cerejinha aí, que essa cerejinha tá Isso, boa, termina a cereja. cerejinha do bolo. Então, em relação ao trabalho científico, eu queria trazer só esse. Eu acho que fica aí para a gente poder degustar, né, esse estudo. Eu acho que ele é bem interessante. Eu acho que ele ajuda a gente do ponto de vista da parte espiritual, né, a corroborar, né, algumas verdades que nós já entendemos como realmente factíveis, né, trazidas pela mediunidade do Chico, pelo próprio André Luiz. E a colega aí que falou que precisa estudar, minha amiga, todos nós precisamos estudar muito, nós estamos estudando o tempo todo e nós precisamos estudar mais. Eu compartilho muito dos seus sentimentos, né, que nós precisamos estudar mais, tanto essa parte científica quanto a parte psicológica, né? Eu acho que nós precisamos compreender melhor tudo isso para a gente poder se entender, né? Eu acho que os mecanismos de autoconhecimento e encontrar propósito para a nossa existência. Eu acho que esse é um termo muito profundo. Qual que é o propósito da minha existência? Qual que é o propósito da sua, Rodolfo, né? Então isso é algo que a gente vai, às vezes, levar anos para descobrir, mas assim que a gente entender isso aí, nós vamos conseguir potencializar o nosso processo evolutivo. E aí eu queria Mas eu acho que trazer por uma leiturinha. misericórdia, só te interrompendo, quando você fala em propósito, acho que por misericórdia, que bom, né? Vem um vírus que vem dos rincões das naturezas, das florestas, sei lá, lá da China, de morcegos que entraram em contato com o pangolim, que a gente foi lá e entrou na vida deles, e o vírus vem com ação e reação, para quê? Para pôr a gente dentro de casa, para ter percepções dos nossos propósitos. Isso tudo é um Perfeita. movimento para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Está todo mundo meio com medo de morrer, mas ninguém morre. Então, pelo medo de morrer, a gente está entendendo o propósito para a gente não passar uma vida em morte, sem ter feito as missões espirituais que a gente veio cumprir. Porque senão a gente fica no Sim, meu amigo. automatismo. Até para caridade, hein? Porque tem uma outra parte do trabalho que isso é muito legal. Alguns que não raciocinaram e fizeram um estudo, por isso que falar, mas estudar demais, é que estudar, intelectualizar demais, vai lá, vamos agir. Eu acho que é o equilíbrio de forças. Porque a pessoa que Claro. só age sem entender o que ela está fazendo, muitos desses que não estavam fazendo pelo menos um pequeno exercício de pôr razão no seu ato de caridade, sabe o que eles sentiam? Dor. Acendiam áreas cerebrais de dor. E é interessante que a gente vê que tem gente que se vai querer doar meio que na marra, ou vai doar sem entender porque está doando, parece que está doando um rim. É tão apegado, mas não é? Sofrimento. Ele Mas começa doa e assim. fica olhando e fala, ai meu Deus, mas eu não queria, vai faltar na minha vida. Aí ele fica preso naquela doação que fica com medo de faltar para ele. Raciocine, racionalize a letra, põe o sentimento nessa letra e pratique esse movimento de caridade e vê a alegria do outro. A alegria do outro vai ser o seu pagamento que não vai ter quantificação financeira. Aí vai acender, vai apagar a área de dor e vai acender as áreas superiores e você vai sentir contemplação,
e iluminação e equilibrar o seu sistema imunológico e vai ter saúde física e pode ir para a rua enfrentar o coronavírus. Brincadeira de máscara aí e álcool em gel. Perfeito, meu amigo. Tem uma frase que você fala, né, que eu uso como mantra, que é chamar o vírus de vírus professor. Então, toda vez que eu estou lá na linha de frente, que às vezes eu estou, né, vem aquele sentimentozinho de revolta com tudo isso, eu falo, vírus professor, e aí a gente segue. Né? E não vai Professor é dar o quê? certo, né? Alguém que ensina. Professor é alguém Isso. que ensina. Esses movimentos nossos, porque grandes mestres nossos, a gente é o nosso grande professor, né, Sati? A gente tem que entender que a gente pode aprender com a gente mesmo. Então, ele é só um catalisador, igual você falou assim, vai demorar para a gente aprender porque a gente tem que estudar muito, vai demorar, mas essas coisas vêm para catalisar esse nível de entendimento. Então, se a gente entender, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, com o nosso sentimento. A gente tem que entender o porquê que a gente está, inclusive, nesse movimento. Fazer questionamentos. Por que eu gosto tanto de estar numa ONG igual a que a gente está? Porque tem várias outras. ONG que começa no mote para ajudar crianças que estão em risco de morrer de fome, são um risco nutricional numa certa população da África, ponto. Olha o tamanho do nível de ajuda. Se você sente uma felicidade em ajudar animais desamparados, ótimo, é lá que você vai se sentir feliz. Se você sentir uma felicidade em ajudar crianças com câncer, ou em tratamento, em doença terminal, ótimo. Se você sente felicidade em ajudar pessoas que estão em risco de suicídio, trabalhar em ONG, CVV, ótimo. Você entendeu que é muito importante é você entender aonde você quer encontrar o seu significado. Você não pode ir na onda também porque aquilo é bom demais e agora eu vou fazer isso. Não, você tem que entender antes o que eu quero. E o que eu estou fazendo aqui é fazer esses raciocínios, porque senão você encontra a primeira dificuldade de se encontrar em qualquer trabalho, não é não, Sati? Você entra a primeira dificuldade de se encontrar na ONG, um espírito difícil no caminho, que isso é importante para a gente aprender, e a gente fala, essa é a coisa, eu ajudei tanto e agora eu não quero mais. Por quê? Porque às vezes faltou esse raciocínio, esse estudo dentro do mecanismo de entendimento. Perfeito, meu amigo. Queria só deixar a mensagenzinha aqui. Eu sei que está espelhada, mas vai ficar tudo bem, né? Então, só para a gente encerrar, eu trouxe uma leiturazinha curta do livro Boa Nova, está no capítulo 11 do livro Boa Nova, que eu vou ler aqui essa frasezinha para a gente poder falar algum detalhezinho final, né? Buscando os oprimidos, os aflitos e caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Olha que coisa bonita, né? Eu acho que Humberto de Campos poeticamente traz nesse livro, e principalmente nessa passagem, né, que nós podemos ver Deus em tudo, e principalmente naquele que está passando por um sofrimento. Porque muitas vezes ele está com uma resignação e uma fé tão grande de que a realidade dele vai ser modificada, que nós conseguimos ver Deus naquele sofredor. Tem um exemplo que eu queria dar a respeito dos mecanismos de empatia e de compaixão, que são do nosso grande professor, que é o Wagner Moura, né, que é o presidente da ONG que nós fazemos parte. O Wagner, há uns 2 anos atrás, ele chegou pela primeira vez no país Madagascar, na ilha de Ambovombé, e quando ele chegou lá em Ambovombé, uma região que as crianças não tomavam banho, só tomavam banho no dia que chovia e raramente chovia, ele encontrou aquelas crianças extremamente sujas e sofridas. E o mecanismo de empatia do Wagner ele foi tão grande, ele foi tão profundo, que ele começou a se sentir sujo também. Quando o outro estava sujo, ele que não estava sujo fisicamente começou a se sentir sujo. Tamanha foi a energia de empatia. Mas ele não parou só aí. Ele pegou essa força de empatia, que nós temos neurônios que foram estudados em relação a isso, que são chamados neurônios espelho. Ou seja, quando eu vejo alguém sofrendo, o meu cérebro ativa neurônios que também parece que eu estou sofrendo.
Quando eu vejo alguém sujo, ativam-se neurônios chamados neurônios de espelho no meu cérebro que parece que eu também estou sujo. Só que essa conexão foi tão grande, ele não podia deixar aquilo acontecer com aquelas crianças e com ele mesmo, porque ele também estava afetado, que ele utilizou os mecanismos da compaixão e da caridade. Foi na cidade vizinha, buscou um caminhão-pipa e deu um banhaço nessas crianças. E de todas as coisas que o Wagner fez pela fraternidade até hoje, eu acho que é a coisa que eu vejo ele contar com maior alegria nos olhos, que foi dar banho numa criança, que só tomava banho no dia que chove. Se Várias isso não der histórias prazer, além dessa, né? se isso não der Fraternidade prazer, Sem Fronteiras.org.br. Isso é bom, né? isso, meus amigos. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade aí de estar conversando com vocês, né? Foi um bate-papo isso aqui, né, Rodolfo? E assim, Rodolfo é um irmão de alma querido, né? E vamos lá para as perguntas, né? Para o debate final. Quer falar alguma coisinha a mais, Rod? Eu quero te perguntar, tá no fim, né? Nós estamos aí na questão do tempo, finalizando, né? Tá, deixa eu ver o horário Só aqui. ver se É, dá para responder, cinco porque tem uma minutos, 5 minutos. Faltam 5 minutos. faltando 5 minutinhos. Isso, O 5 Túlio, o Túlio é um minutinhos. cara bacana, ele está sempre com a gente. Túlio, obrigado, hein, Túlio? E ele faz sempre perguntas cirúrgicas. Ele é radiologista, mas eu acho que ele deve ter sido cirurgião noutra vida. Ele está assim, ó. Uma pessoa altruísta pode se sentir prejudicada pelo egoísmo de um interlocutor. Como poderíamos manter a generosidade e o altruísmo e anular o negativismo vindo de uma pessoa egoísta? São os nossos professores difíceis. Que se me incomoda o egoísmo dele, é porque eu estou encontrando uma ressonância de egoísmo dentro dele para eu trabalhar um egoísmo mascarado, sutil dentro de mim. Eu acho que é muito legal essa coisa, né? O que me incomoda no outro, então olha e fala, cara, não seja tão egoísta, eu sou também, por isso que está me incomodando, mas vem comigo, convide, né? Como é que você pensa disso? Ou o gênio, o neurônio não, espelho, né? é a mesma coisa, né, meu amigo, que você respondeu. E eu acho que a resposta mais simples e mais ideal para isso está lá naquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos que nós lemos, né, em que os espíritos dão aquela resposta de indulgência, né, para com os erros ou para com a crítica alheia, né? Então, alguém que provavelmente está criticando, alguém que está atacando, alguém que está na força contrária ou negativa, talvez ela ainda não chegou no momento da consciência desperta. Mas se nós temos a certeza interior do que o que nós estamos fazendo é algo correto, e se a nossa intenção em fazer não é a intenção de aparecer, não é a intenção de fazer daquelas crianças, né, que muitas vezes a gente sai na foto, né, para que ela seja uma vitrine para a nossa vaidade, se nós internamente sabemos que não é esse o objetivo, eu acho que facilita o processo da indulgência para com as faltas e facilita o processo do perdão, se você se sentiu ofendido. Agora, se você não se sentiu ofendido, você nem precisa perdoar, só tem indulgência. Não é isso? Acho que é continuar a caminhada. E está tudo bem, é um primeiro passo, pelo menos as pessoas estão fazendo. Porque muita gente às vezes está só parado e tentando achar uma crítica, falando, mas por quê? Por que você vai lá na África e não faz aqui? Aí você fala, não, já tem muito trabalho da fraternidade aqui no Brasil. Vamos, ou qual que você vai? Fala para mim que no final de semana eu vou com você. Não, peraí. Mas também está certo. Às vezes essa pessoa ela está só sendo um estímulo para a gente também ter mais razão, trabalhar o sentimento e tocar as pessoas num misto. Eu acho que uma mistura é muito boa. Sabe por quê? Isso. Porque voltando lá no mundo maior, no Calderaro, falando que há neurônios superiores, fazendo a conexão entre o lobo frontal o córtex pré-frontal, existem neurônios sutis, vamos dizer, neurônios de luz, que a gente ainda não atuou ainda não ativamos ele ainda de maneira suficiente. Então eu acho que está tudo conectado. Essa casa mental superior ainda tem muita coisa para a gente ativar, igual que você falou, para a expansão de consciência, para começar a enxergar outras situações do próprio espírito. Só que eu acho que tudo é uma sequência boa, né? Nas Claro, meu casas amigo. mentais, nos planetas. Há uma relação.
dos 3 andares do nosso cérebro, da onde que a gente mora. Então, a casa que a gente está, o espírito é o corpo. E ele tem também, igual as casas do universo, é a lei de correspondência. Isso é muito legal. O que está Perfeito. dentro, no micro, é o que está no macro. Obrigado, gente. Considerações finais ao nosso diretor que está falando. 2 minutinhos. Foi Dois muito minutinhos bom, para hein? pra gente Obrigado, encerrar. viu, Sati? Recomenda aí o final, recomendo o Cérebro Triuno de novo, é bom demais, Isso. galera. Se quiser, vai lá, isso é muito bom. Agora o momento da propaganda, né? Eu vou deixar os artigos, né? E o que a gente pesquisou aqui com o Rodolfo também, né? Para quem quiser aprofundar, né? Os estudos. Se tiverem mais algumas perguntas, depois a gente pode responder também, né? Fazendo a propaganda, né? Do livro da AME Brasil, Cérebro Triuno, a serviço do Espírito, uma obra de 3 autores fantásticos e que ajuda muito nesse entendimento da interação mente, cérebro e espírito, né? E falar também que a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, né, continua extremamente ativa, tanto na África, né, em 3 países na África, 4 países na África, no Brasil também, na distribuição de cestas para as pessoas que têm passado por dificuldades em todo o Brasil. Então, a Fraternidade selecionou diversas ONGs sérias no Brasil todo e está fazendo uma grande campanha, né, de arrecadação de cestas básicas para ajudar o nosso povo brasileiro que também está sofrendo. Gratidão a todos da AME Uberlândia, aos amigos que apareceram aí, os amigos pessoais, né? Aos queridos da caravana, dos maravilhosos, né? O amigo Rodolfo, e gratidão sempre, né? Estamos aí para Obrigado, Sati. as próximas, estamos juntos, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Namastê. É isso aí. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.